A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, a lição dos jovens do segundo trimestre de 2020 da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, cujo tema desse trimestre que está se encerrando agora, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. É a lição número 13, finalizando esse trimestre muito abençoado. Você já deixa aqui embaixo o seu gostei, você se inscreva no canal e compartilhe essas videoaulas com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. É a lição número 13, 28 de junho de 2020. Título da lição: Renovando a Aliança. Texto do dia: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué capítulo 24, versículo 31. Síntese: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo de seu terno amor e cuidado. Objetivos desta lição: primeiro, mostrar como aconteceu a assembleia de despedida e o discurso de Josué em Siló. Segundo objetivo, compreender como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, os pontos do discurso profético, a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. Terceiro objetivo, aprender acerca da história recente de Israel, seu ressurgimento como Estado, conflitos e perspectivas. Texto bíblico se encontra em Josué 24, do versículo 14 ao 21. Leiamos o texto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal,
e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. No comentário da introdução, depois de um tempo de paz, vividos desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. Isso está em Josué, capítulo 23. A segunda assembleia ocorreu em Siquém, quando depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor, capítulo 20, Josué 24. Nas duas ocasiões, podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Josué 23, 14. Josué se despede do seu povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué 24, 23. Então o povo renovou a aliança com Deus, para em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. Então nós temos nessa introdução a despedida de Josué, porque estava próximo da sua morte, conclamando aquele povo a renovar a aliança com Deus, a renovar o compromisso de fidelidade com Deus, após todas essas batalhas e as conquistas que Deus dera à nação de Israel. Tópico primeiro: Josué reúne o povo em Siló. Josué reúne o povo em Siló, subtópico 1, se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais os liderar, e que sua partida para Canaã celestial estava próxima. Reconhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar um ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidades que todo líder deve ter. Então aqui nós temos Josué se despedindo e dizendo que estava próximo à sua partida para a mansão celestial. E aí a prática, a aplicação é: todo líder precisa saber a hora de começar e a hora de terminar. Subtópico número 2, Josué faz um discurso contundente. Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando de sua ausência, após a sua partida. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou, no início, a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado: esforçai-vos. Josué 23, versículo 6. Havia inimigos ao redor e outras terras para serem conquistadas. Depois Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor. Decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Deus ama tanto seus filhos que sempre os alerta
para que não sofram as consequências da desobediência. Então nós temos aqui a visão estratégica de Josué, que através desse discurso contundente estava mostrando para eles como seria o futuro, e se eles continuassem se esforçando e obedecendo a Deus, eles continuariam a ter vitórias. E também os advertiu dos casamentos contra os casamentos mistos, que são considerados pela Bíblia casamentos ilícitos, casamentos fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus. Então, e ele termina falando para que eles tomassem cuidado, porque a desobediência aos mandamentos do Senhor trariam graves consequências. Subtópico número 3. A justiça de Deus, ela é implacável. No final do discurso, Josué os lembrou de que, como nenhuma só palavra caiu, de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. É a citação do capítulo 23, verso 14 de Josué. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço certo, a morte. Está lá em Romanos 6, 23, nós podemos dar uma lida na linguagem de hoje, um texto muito forte, muito teológico, Romanos 6 e 23, o preço do pecado. Olha lá, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Aí o autor comenta que aquele que pretende servir ao Senhor não deve pensar que o seu pecado contumaz, a sua infidelidade constante, vai ficar sem castigo divino. Não vai, porque Deus, ele é paciente, Deus é misericordioso, mas Deus também, ele é justo. E na hora certa, ele cobra a fatura, né? Ponto importante, os líderes que agem com excelência sempre têm a visão dos dias futuros. É muito importante esse ponto aqui, porque os líderes, eles têm visão de águia. Deus dá sabedoria aos líderes e todo líder precisa pedir a Deus sabedoria e inteligência para poder enxergar os dias futuros e ajudar os mais jovens a se prepararem para esses dias futuros. Tópico número 2, a despedida de um líder. A aliança é renovada, é o subtópico 1. Josué marcou outra assembleia, agora não mais para fazer discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Josué 24:2 começa: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos desde as pragas no Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. Josué capítulo 24, do versículo 2 ao 13. Então aqui nós temos a despedida de um líder e ele vai rememorando tudo que Deus fizera
desde a chamada de Abraão de Ur dos Caldeus, no capítulo 12 de Gênesis, até aquele momento presente, mostrando tudo que Deus fez e a maneira como o povo andou diante de Deus, tanto no Egito quanto no deserto e agora já em terra de Canaã. Número 2, subtópico 2, o memorial. Concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir o Senhor, como ele e a sua casa o fariam. É o famoso versículo do livro de Josué, o Josué 24, verso 15. O povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Josué 24, 26. Então, ele fez essa conclamação, o povo aceitou e o pacto foi selado. Os homens, com frequência, aqui já a parte prática para os dias de hoje, de maneira universal. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene ao erigir, debaixo de um carvalho, uma grande pedra, dizendo que ela serviria para prestar testemunho. Aqui foi erigido um memorial para lembrar sempre ao povo desse pacto, dessa aliança que o povo hebreu acabara de fazer com Deus. Subtópico número 3, Josué e Eleazar morrem. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar, se encontra lá em Josué 24, do 29 ao 33, põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Ponto importante dessa lição: os homens de Israel com frequência esqueciam os compromissos morais e espirituais firmados perante o Senhor. Por isso Josué fez um memorial. Então, o nosso memorial hoje é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós temos um pacto com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. E nunca devemos nos afastar desse memorial. Nunca devemos nos afastar dessa aliança com Deus. Porquanto somente desta maneira nós alcançaremos o céu. Tópico número 3, um salto para o futuro. Subtópico 1, nós vimos então no tópico 1, Josué reúne o povo lá em Siló, depois faz um discurso, depois ele se reúne de novo em outra assembleia e para fazer a despedida, entrega ali uma profecia, faz um memorial. E agora o tópico 3, um salto para o nosso tempo, um salto para o futuro. Subtópico 1, o renascimento de uma nação. No fim do século XIX, surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve o seu auge na Europa a partir de 1930 e 40, pela perseguição nazista da época de Hitler. Diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa. Em 1947, porém,
Terminada a Segunda Guerra Mundial, a ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto principal, o chamado voto de Minerva, aprovou a criação de 2 estados independentes, ou seja, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas as lideranças palestinas e árabes não aceitaram. Davi Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado de Israel. Então, nós temos aqui a história do final do século XIX, com esse movimento político nacionalista sionista, chamado sionismo, e logo depois, no início do século XX, a partir de 1918, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí uma grande migração de judeus pelo mundo, pela Europa de maneira mais específica, e também o movimento nazista, que foi colocando os judeus para voltar para sua terra e para outros lugares em fuga. Aqueles que não fugiam acabavam na câmara de gás. E em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos falado 1914 a 1918, da Primeira Guerra Mundial, e agora, especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947, a ONU, então, declara e votam pela criação do Estado de Israel como nação. E isso acontece em 1948. Número 2, subtópico 2, guerras e conquistas. Nós vimos lá, na época de Josué, a conquista da terra de Canaã, as batalhas, toda aquela odisseia hebreia para conquistar aquele território. Agora nós estamos falando do nosso tempo, final do século XIX e o século XX até agora, tá bom? Subtópico 2, guerras e conquistas. No dia 15 de maio de 1948, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Os descendentes de Jacó dominaram, além do seu território, mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe. O faraó egípcio e Herodes queriam matar os bebês hebreus, e aqui os povos árabes tensionavam destruir uma nação apenas um dia depois da sua existência. Porém, Deus mais uma vez guardou seus filhos. Então, vocês viram aqui que ele falou o faraó egípcio, lá da época de Moisés, para quem não lembra, quando o faraó mandou matar as criancinhas que nascessem das hebreias, e fez menção a Herodes há mais de 2.000 anos atrás, quando do nascimento de Jesus Cristo. Os magos tiveram a visão e Herodes falou, volta para me avisar, e eles não voltaram. E aí Herodes então mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. É disso aqui que ele está falando. E agora, um dia depois de 1948, quando criado o Estado de Israel, essas nações mais uma vez tentaram destruir os filhos de Deus, porém foram derrotados, tá? A imigração dos judeus continuou forte, e em 1964, como contraponto, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, a famosa OLP, sob o comando de Yasser Arafat, né? Em 1967, eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando o Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel, o qual mais uma vez sagrou-se vitorioso, acrescentando novos territórios. Então, todos os povos que iam perdendo a guerra, eles iam perdendo também a terra
para Israel. Em 1973, Egito e Síria guerrearam contra Israel, mas o Altíssimo deu aos hebreus outra grande vitória. Em 1979, Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, assinou um tratado de paz com o Egito, quando devolveu a península do Sinai. O clima de tensão, porém, continuava aceso na Palestina. E quando Israel contra-atacou e ocupou em 1982 uma das bases que eram usadas para lançamento de foguetes pela OLP contra o Estado sionista no sul do Líbano, o Irã financiou a criação do grupo terrorista xiita Hezbollah. Observar esses episódios fazem lembrar o seguinte texto profético: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramo-la. Lamentações de Jeremias capítulo 2, 16. O mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm promessas de Deus. Então veja que a história que começou lá no Egito, com a saída do Egito do povo hebreu, até os dias de hoje, essa nação de Israel, bem como a Igreja de Cristo, continua passando pela perseguição do mal. O diabo não para de trabalhar, os demônios estão a todo vapor, o inferno está aí tragando e buscando pessoas para morarem lá junto com o diabo e os demônios. Então veja, tentando destruir as promessas de Deus na vida da igreja. E por último, subtópico 3, das intifadas até os dias atuais. Até o momento já aconteceram 7 intifadas, palavra árabe que significa agitação, levante, revolta, da população civil da denominada Palestina contra o Estado de Israel. A primeira deu-se entre 1987 e 1993, terminando por conta do acordo de paz com a OLP, liderada por Arafat, quando Yitzhak Rabin era o primeiro-ministro. Entre 2000 e 2005 aconteceu a segunda intifada, o que levou Israel em 2002, sob a liderança de Ariel Sharon, a construir um muro para proteger o seu território na fronteira com a Cisjordânia. Quando menos se espera, surge nessa região mais um ponto de tensão. Além do milenar desentendimento étnico, por causa dos conflitos do século XX, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Eles e seus descendentes hoje somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Salvador. Ponto importante aqui então, Deus permanece fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel, desde os primeiros instantes até os dias atuais, continua sendo alvo do seu terno cuidado. E quando se fala de Israel, nós devemos pensar na igreja, que há mais de 2000 anos continua sendo cuidada pelo seu noivo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Conclusão dessa lição número 13, final desse trimestre, desse segundo trimestre de 2020. Conclusão: Josué e Eleazar partiram para Canaã celestial, para o céu, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas, boas e más, sobre a vida dos hebreus, até os dias atuais, mas Deus
nunca perdeu o controle da história. E da mesma maneira, nós observamos na nossa vida, na vida da nossa igreja, a igreja espiritual, a igreja que será arrebatada, Deus nunca perdeu o controle, nem da história da igreja, nem da história do nosso país, nem da história da humanidade e do nosso planeta. Portanto, continue firme, continue obedecendo a Deus, continue servindo ao Deus Todo-Poderoso e você continuará a ser sempre vitorioso. Um abraço apertado, parabéns por chegarmos todos juntos aqui a essa 13ª lição, renovando a aliança. Espero encontrar com vocês em nome de Jesus no próximo trimestre da nossa revista de jovens. Não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, tenha um bom trimestre, uma boa semana e a paz do Senhor.